pessoal, boa noite. Eu sou a Márcia e aqui estamos também com a Maristela. Nós somos da Cãochilo, que é uma empresa de enxovais para pets, cães e gatos, caminhas, colchonetes. Até eu convido depois vocês darem uma olhadinha no Instagram, @Cãochilo, e também no Facebook. E hoje nós estamos com o Dr. José Henrique de Andrade, né, que ele é da Clínica Veterinária Companhia dos Bichos, e a especialidade dele é dermatologia. Então o assunto vai ser muito bacana. Lembrando vocês também que vocês podem deixar suas perguntas, né, doutor? Que aí, caso tenha Isso, alguma pode. dúvida, a gente vai responder mais tarde. E então eu queria começar com a Maristela. Maristela, as perguntas. Boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Boa noite, Henrique. Confesso que eu não vou conseguir chamar de José Henrique, porque Até prefiro que chame de Henrique. para mim sempre foi Henrique. Então é Eu um brinco, eu prazer. brinco que se até me chamam de José Henrique, é capaz de não olhar muito, mas Henrique é acostumado. Com certeza. É. A minha primeira pergunta, Henrique, é o seguinte. Bom, em primeira mão, dizer que eu já acompanho o seu trabalho, né, há tanto tempo. Você cuida das minhas gatinhas com tanto carinho, cuidou do meu anterior, o Theo. Então, eu já acompanho o trabalho de vocês, né, você, da Paola, há bastante tempo, e realmente admiro. A minha primeira pergunta é o seguinte: a gente ouve falar em dermatologia e no campo humano, vamos dizer assim, não é tão antigo. Eu confesso que demorou, né, para a gente ouvir falar, eu vou ao dermatologista. Quanto ao mundo pet, eu acho que houve uma demora até maior. Então, eu queria saber de você duas coisas inicialmente. Primeiro, há quanto tempo foi criada ou foi derivada, não sei qual seria o termo, a dermatologia veterinária? E há quanto tempo você atua nessa área? Tá, então vamos lá. Então, primeiramente, boa noite a todos. Realmente, assim, o campo das especialidades dentro da medicina veterinária é algo tudo muito novo, tá? Então, assim, a gente vem andando devagarinho, a gente vem conquistando espaços, é muito difícil ainda a gente conseguir fazer uma diferenciação do que é um clínico geral, que é o que a maioria acaba atuando, e os especialistas, né? Então, isso a gente devagarinho vai conseguindo conquistar um espaço. A dermatologia está entre uma das áreas, tá? Que foi, assim, recém-criada. Eu acredito que eu fiz, olha, para vocês terem uma ideia, eu sou da 4ª turma da Universidade de São Paulo, né? Então, assim, sendo que uma média aí deve ter o quê? Uns 15, 20 anos no máximo, que começou a se desenvolver algo relacionado à dermatologia veterinária, né? A gente fica vinculado a uma sociedade, chama Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, que fica vinculada a uma Associação Brasileira de Dermatologia Veterinária. Então, a gente segue regras, a gente tem que tem um estatuto, tem todo um conteúdo por trás para a gente poder seguir essa linha de tratamento, né? Essa linha de critério ético, enfim, tá? Eu estou na área, eu já sou apaixonado pela dermatologia logo na minha época de faculdade, então eu estou praticamente formado há 25 anos. Então eu posso falar que eu tenho pelo menos dermatologia aí, clínica mais de 20, uns 22 talvez anos de dermatologia veterinária. E como dermatólogo, né, dermatologista, isso depois a gente pode explicar a diferença, eu estou aí pelo menos há uns 15 anos, já com trabalhos, né, divulgados, em cima dos trabalhos publicados, enfim, né? Certo. Uma outra questão, o Henrique, você falou, né, que realmente é novo e que a gente está mais acostumado com o clínico. Eu acho que isso também, né, em relação a nós humanos, a gente estava acostumado àquele clínico geral que você ia e ele conhecia, abrangia tudo. Na minha época, né, era até o farmacêutico, que você ia à farmácia e o farmacêutico indicava a medicação. Mas, no caso do tutor,
no caso daquela pessoa que tem o seu pet. Quando que eu posso ver, assim, pensar, eu preciso procurar um dermatologista? Qual a situação, você diz assim? Porque, por exemplo, no nosso caso, né? Se você, às vezes você tem uma mancha, você tem um melanoma, você tem um problema e você não identifica. Então, Sim. como identificar que eu tenho que levar o meu pet ao dermatologista? Ou isso normalmente já é indicado pelo próprio clínico? Então funciona assim, Maristela. Normalmente as pessoas acabam levando primeiro sempre para o clínico geral, para ele fazer uma triagem, uma avaliação, né, uma clínica, né, uma consulta clínica em cima do determinado problema que esse animal está apresentando. Muitas das vezes, esse clínico geral pode ter até condição de cuidar e tratar, tá? Até porque dentro da faculdade, você tem, dentro da matéria de clínica médica, a gente tem uma matéria bem restrita, muito assim, a gente pode falar que dá menos de um mês, né, sobre dermatologia, algo que, para você ter uma ideia, um curso de especialização hoje leva no mínimo 2 anos. Então, numa faculdade, né, de graduação, a gente no mínimo tem um mês só de dermatologia e algumas aulas por semana. Então, é muito pouco que se aprende. Mas o clínico, às vezes, em cursos à parte, ele consegue estudar e, às vezes, ele vai tentar tratar aquele tipo de problema. Só que, às vezes, esse problema é recidiva, e é o que mais acontece. Tá? Muitas das doenças de pele, eu tenho um orientador meu que sempre brincava e falava que a pele é o palco do corpo. Então, muitas das doenças que vão estar refletindo na pele não são de pele, tá? Elas são de algum outro sistema a ser investigado. Né? Então, para que a gente chegue na especialização de dermatologia, a gente tem que ter pelo menos uma pós-graduação, uma especialização em clínica médica, para conhecer bem a fundo, né, os tipos de problema que poderiam levar a essa intercorrência na pele. Tá? Mas, normalmente, é o clínico geral que faz o primeiro, né, a primeira avaliação. Muitas pessoas já conseguem, né, determinar, às vezes, a situação e levam direto para mim. Tá? Que é o recomendável, porque assim, eu falo que a minha missão, além de tratar, é fazer, às vezes, o proprietário gastar menos dinheiro, entendeu? Porque a gente já identifica um problema, eu tenho condição de fazer um exame simples, às vezes, em vez de ficar gastando muito dinheiro com os exames, e também em relação a tratamentos. Então, a gente vê que a gente economiza mais tempo, mais dinheiro, e o diagnóstico chega mais rápido. Tá? Isso facilita bem para todo mundo, né? Além do que o pet sofre menos, né? Exatamente, né? Exatamente. Você encurta um tempo, né? O que eu mais vejo hoje são tentativas, às vezes, que alguns clínicos gerais ou mesmo lojas tentam fazer e vende produto daqui. Eu chego a ver calhamaços de receitas ou sacolas de remédios que foram sendo comprados numa tentativa de se tratar, às vezes nem indicado por um colega, às vezes indicado por uma loja. E se ele somar o que ele já gastou ali, né? Eu me lembro quando eu era criança que o pessoal falava que para determinadas coisas de pele era para passar óleo de carro. Sim, sim, uma comum ainda. judiação, Pleno século XXI eu pego ainda, é normal, não é tão antigo assim, não. Enxofre com óleo de carro, receita mágica. Nossa, Né? Um pozinho de enxofre e óleo de Passar carro. para a Márcia agora. Tá, joia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, é uma pergunta assim mais básica mesmo, que a gente sabe que Certo. a maior parte das pessoas dá banho nos seus pets em casa. Sim. Então eu gostaria de saber assim, se existe um consenso com relação à frequência de banho e com relação também à escolha do produto, né? Porque às vezes a pessoa compra qualquer shampoo na casa de ração e a gente não sabe exatamente qual shampoo usar para o bichinho. Existe um consenso com relação a isso? Existe. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é se a gente está falando de algo estético, né, ou algo clínico. Então, por exemplo, se é um banho estético, aquele que é só para realmente dar um banho, né, manter um cheirinho no animal, algo que não tenha nenhum problema a ser tratado, dependendo do tipo de pelame do animal, tipo de raça, até um banho semanal não tem problema, tá? Não tem problema. Dependendo de algumas raças, assim, vamos dar, por exemplo, um show, por exemplo, raças que são de climas mais frios, climas mais temperados, tipo pastores, akitas, não é tão recomendável banhos semanais, pelo menos banhos quinzenais, banhos a cada 20 até 30 dias, tá? Agora, pensando em problemas dermatológicos, os banhos são extremamente aliados ao tratamento. A gente tem como o maior parceiro, eu falo que o meu maior parceiro hoje são os banhos. Então, tem animais que, durante um período de tratamento, chegam até 3 banhos por semana, só para você ter uma ideia da diferença.
né? A gente quer uma clínica, é um lado estético. Então, às vezes, muitos proprietários não conseguem administrar um remédio oral ou fazer uma tentativa de tratamento oral, e o banho passa a ser um importante aliado nessa hora, né? E com relação à escolha do shampoo, doutor, existe algum produto, alguma substância que a gente deve evitar ou não? Não existe? Olha, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente está realmente hoje no mercado que tem muita oferta, né, de produtos, e assim, é uma loucura. Você vai num pet shop, você fica pelo menos uma meia hora tentando achar um shampoo que te agrade. É muita informação, né? É 2 em 1, 3 em 1, antipulga, antisseborreico, enfim. Eu acho assim, na verdade, para quem não tem problemas de pele, seria interessante, né, salientar, o mais básico possível. Lembra, menos é mais. Tá? Então, aquele shampoo que não tem quase informação nenhuma, basicão, neutro, né? Ou se tiver escrito ali hipoalergênico, pele sensível, seria o mais indicado. Vamos comparar mais ou menos, seria um Johnson, né? Sendo usado numa criança, seria um shampoo desse tipo sendo usado numa pele. Às vezes, alguns ativos que são colocados podem partir para o lado contrário e agredir a pele. Então, isso não é legal. Tá? Então, às vezes, você vai tentar ajudar e muitas das vezes você acaba prejudicando. Né? Então, o mais básico, sempre o mais neutro possível, o hipoalergênico, se possível, tá? Seria o mais indicado nessa hora. Ah, é bacana. Agora eu vou voltar para a Maristela, depois eu vou fazer mais uma pergunta. Beleza, tranquilo. Henrique, eu trabalhei muitos anos, sou formada na área de estética. Certo. E na estética demorou muito para que houvesse um consenso sobre proteção solar. Sim. Né? Então, há mais ou menos 20 anos que a gente começou a ouvir falar na necessidade de protetor solar. Ali, nesse mesmo período, eu tive contato com uma pessoa que tem um gato branco, né? E me surpreendi, confesso, de vê-la utilizando protetor solar no seu pet. Sim. Então, a minha pergunta é essa: qual é o critério para proteção solar, para usar um produto de proteção solar no pet? É só de pelagem branca ou, não sei, ou tem menos pelo? Qual é o critério? Sim, é isso mesmo. Você, né, falou 2 pontos extremamente importantes. Tá? O protetor é extremamente indicado, tá? Principalmente para animais de pelagem branca, tá? E ainda assim de pelame mais curto. Tanto é que os gatos, às vezes você pegar um gatinho branco, por exemplo, o corpo não é tão ralinho, né? O pelo do gato é um pouco mais denso, ele tem uma proteção pilosa bem, às vezes, melhor do que um cão. Porém, as orelhas, elas são desprovidas de bastante pelo. E é lá que acontece normalmente. Então, a gente tem as orelhas, normalmente, sendo afetadas primariamente pela radiação solar. Depois, a gente tem as pálpebras nos gatos. E ainda assim, às vezes, a junção, né, que a gente chama de plano nasal, que é a junção do focinho, né, da narina com o focinho. Bem, essa divisão é onde geralmente o sol incide e acaba pegando bastante. Alguns animais eu já vi ter muitas lesões solares, né, não vamos nem falar câncer, mas são lesões primárias solares, embaixo. Felinos, às vezes você pega, mas esse gato não fica tanto tempo virado, né, de barriga até para um sol, e por que queimou o queixo? Reflexo do próprio piso. Então, às vezes, aquele piso porcelanato, brilhante, o sol reflete sobre a pele inferior, né, a pele de baixo, e acaba dando embaixo também as lesões. E quando não, aqueles animais, né, principalmente aí falando um pouco mais dos cães, que adoram tomar sol de barriga para cima. O meu adora. E aí a gente não está falando exclusivamente de um cão de pelagem clara, né? A gente pode ter um cão de pelagem mais escura, mas normalmente a barriguinha ali, como tem, né, falta de pelo, uma pele glabra que a gente fala, aí vai queimar do mesmo jeito, o sol vai queimar. E constantes queimaduras vão fatalmente levar ou a doenças autoimunes ou principalmente a carcinomas solares, né? São espinos celulares. E aí entra o protetor, né? Que é a pergunta. Realmente, o protetor solar ele é extremamente indicado se você tem alguma condição semelhante a essa. Eu tenho um animal que gosta de tomar sol de barriga, todo dia no sol. Beleza. Moreninho. Pode colocar aí, pode passar um protetor solar. Normalmente eu recomendo fatores de proteção acima de 30, tá? Aerosol. Mas o problema é que tem que reaplicar. Não adianta ir lá, tipo, 8 horas da manhã aplicar e depois só lembrar de noite que tinha que passar mais. Aí já foi. O cão deita, se lambe, então ele perde muito isso. O gato mais ainda.
né? O gato, graças a Deus, pelo menos ele não tem essa área da barriga cometida, ele tem mais as orelhas, o que facilita a gente também um pouco no tratamento. Tá? Doutor, e no caso, por Oi. exemplo, que o doutor falou que ele se lambe, e realmente, qualquer coisa Isso. que você passa, ele se lambe. Não é prejudicial no caso de lamber o protetor Então, solar? tudo que se passa numa pele, a gente pode ter riscos de intoxicação, tudo. Então, por isso que eu sempre falo, vamos tentar de aerosol, por ser mais fino, tá? E ainda assim tentar dar uma distraída no animal, né? Pelo menos, lógico, não dá para passar um aerosol no gato. O gato a gente prefere, por conta do barulho, fazer loção, tá? Existem loções específicas, tá? Se realmente procurar sempre algo veterinário, justamente por questões de risco de intoxicação, tá? Então, sempre uma fina camada nas orelhas, né? Ou no plano nasal, na pálpebra, não dá, por conta do risco de cair nos olhos, tá? Mas, então, eu geralmente falo, em cães eu gosto do aerosol na barriga, tá? Eventualmente nos cães também, nesse plano nasal, também a gente tem bastante carcinoma, tá? E nos gatos tentar ir de loção, tá? Mas há o risco sim de uma intoxicação. Então, se der para passar e dar uma distraída, joga uma bolinha, nem que você brinque uns 10, 15 minutinhos para tentar dar uma absorvida no produto. E lembrando de reaplicar, que é o mais importante, que pouca gente faz. Se arrumar uma viseirinha, uma viseira, um óculos escuro. Então, um bonezinho. Eu vi outro dia um óculos de sol para cachorro, achei a coisa mais linda. E aqui em casa a gente tem um Shih Tzu e ele tem um olho bem grande, né? Então Sim, tem que proteger, não tem como. Fica bom na foto, mas no dia a dia não funciona, né? Então, doutor, deixa eu perguntar também com relação, primeiro, à alimentação, até que ponto a alimentação pode causar alergia na pele dos cachorros, Sim. E os produtos de limpeza que nós usamos em casa, até que ponto pode prejudicar e quais os cuidados que a gente precisaria ter? Legal. Esses itens são os que mais a gente pega em relação a problemas dermatológicos, não só de doenças irritativas, mas também de doenças alérgicas. Então, por exemplo, vamos começar pelo alimento. Normalmente, os cães que vão apresentar alguma certa intolerância alimentar ou até uma alergia alimentar, que há uma diferença entre as duas, a intolerância, só para vocês terem uma ideia, é aquele animal que, de repente, tem uma sensibilidade gástrica ou uma sensibilidade intestinal, tá? Algo desse tipo, tá? Sem qualquer evento cutâneo, tá? Então, ele tem uma diarreia, às vezes tem um vômito com frequência mediante o uso da ração. Agora, o animal ele pode ter também intolerância, né? Ele pode ter intolerância e ainda assim alergia. Então, a alergia ela vai realmente desenvolver um prurido, que a gente chama de coceira, tá? E aí, quando a gente estiver falando desse tipo de problema, normalmente a gente tem que sempre pensar primeiro na proteína, tá? O grande vilão hoje são as proteínas. Então, as proteínas mais comuns que a gente encontra, né, no mercado brasileiro, e também não só no brasileiro, no mercado europeu e americano, são aquelas que a gente já vê no dia a dia nas nossas rações. Frango, né, carne bovina, né, algo desse tipo. Tá? Às vezes o atum está dando bastante, o salmão vem dando bastante. Tá? Então, as rações em si, elas podem, principalmente se o cão já tiver uma tendência genética a desenvolver, e aí combina com a exposição precoce e contínua, ele pode sim vir a desenvolver uma intolerância ou mesmo uma alergia alimentar ao longo da vida. Isso não tem prazo. Tem animais que eu já peguei com 6 meses, tem animais que dão entrada para mim com 8, 9 anos, iniciando um processo alérgico em relação ao alimento, né? Isso é muito por uso, é por continuidade, né? Por exposição que a gente fala. Tá? Mas lembrando que são as proteínas que são os grandes vilões na história, né? E com relação aos produtos de limpeza? Sim, vamos lá. Os produtos de limpeza, todos eles sem exceção, tá? Todos eles sem exceção podem dar irritabilidade na pele, tá? Eles não vão causar alergias. É difícil você ter um mecanismo imunológico contra um produto de limpeza. Você não vai criar uma memória imunológica, né? Diferente de uma proteína de ração. Mas ele causa uma irritabilidade tão grande, ou se não tão maior, quanto uma alergia, principalmente se o animal ficar deitando sobre aquele produto. Uhum. Então, assim, Henrique perguntou o que eu uso em casa, né? Eu falo, gente, ideal seria só água, mas não dá para você desinfetar só com água, né? Então, eu costumo tentar usar aquilo que é o mais básico possível que a gente pode criar. Então, por exemplo, uma parte de água, uma parte de vinagre de álcool, uma parte de álcool 70, é algo que a gente consegue, pelo menos, agir de uma forma em cima de uma bactéria ou mesmo de um vírus, tentar matar alguma coisa ali, tá? E agredir menos, e ainda assim tentar retirar esse resíduo, né, que fique ali
incomodando a pele do animal, tá? Existem linhas hoje, né, voltadas, né, existem linhas hoje específicas já para esse tipo de paciente, tá? Uma linha de uma empresa grande, tá? Não sei se eu posso falar nomes, enfim, né? Mas é uma empresa grande que já está no mercado há muito tempo, no mercado humano, e ela lançou uma linha voltada para pets que tem uma exigência dermatológica. Então, ela lançou não só os desinfetantes, lançou amaciante de roupa, lançou sabão em pó, para quem quer lavar uma roupinha, por exemplo, lavar uma caminha. E a gente sabe que os produtos normalmente humanos têm uma tendência a ter um cheiro mais forte, um resíduo, né, para manter aquele produto ainda agindo, e isso é o problema, é o resíduo que fica sobre esses tipos de tecido. Então, quanto mais a gente conseguir remover isso, melhor, tá? Quer, de repente, usar um produto de limpeza mais forte? Sim, pode usar, mas remova ele bastante, né? Ou então evitar que o bichinho fique deitado mesmo no local onde você passou. Eu percebi o meu cachorrinho, ele tem um pouquinho de alergia, mas é respiratória mesmo. Então, eu não passo mais perfume, porque eu percebo, se eu passo perfume, ele começa a espirrar. Espirra muito, ele tem alergia de odor mesmo. Na verdade, isso, você vê, a gente usou um termo alergia, mas isso é uma irritabilidade, né? Na verdade, o produto, né, o aroma ali, o odor está entrando pelas narinas, está irritando e ele está espirrando. Ainda mais para eles que estão muito próximos ao chão, a concentração da evaporação do produto fica muito mais concentrado que para a gente. Então, pega nos olhos e normalmente eles vão coçar, vai ficar irritada a mucosa, pode vir com espirro, pode vir até com náusea, às vezes, muitas das vezes, e chegar até a vomitar, né? Você tem mais alguma pergunta, Má? Má? Tá ouvindo? Então, sobre essa questão, eu só ia fazer um comentário que o brasileiro, ele tem, graças a Deus, né, ele é muito limpo, muito higiênico, mas, normalmente, a dona de casa, ela acaba tendo, assim, um hábito de limpeza até exagerado. Assim, o pessoal, então, mistura cândida, bicarbonato, amoníaco, faz aquele coquetel molotov que a gente brincava, né? Para poder higienizar. Então, acho que isso que o doutor Henrique comentou é muito importante, porque a pessoa tem que se conscientizar, que não é só no caso dela, né, dos habitantes da casa, mas pensando principalmente no pet, que tem contato direto com o chão, né? Para estar numa proximidade muito maior. Eu achei isso bem interessante. É como se você tivesse um bebê, né? Mas um bebê engatinhando, na verdade, exato, né? Então, e às vezes a pessoa reflete, né, o raciocínio por uma criança, mas esquece de raciocinar junto ao cão, tá? E é interessante, realmente, Maristela, isso aí que você comentou. Eu não sei de onde vem essa cultura de misturar as coisas. Eu tenho um cliente que falou que fez uma mistura outro dia e saiu até fumaça. Falei, gente, imagina que produto químico foi criado durante isso, né? Então, imagina o que mal faria isso a um sistema respiratório ou mesmo a pele de um animal, independente da espécie, né? Com certeza. Maristela, acho que ela perdeu o sinal. Mari? Voltou o meu sinal, Márcia. Voltou, eu não estou vendo o seu rosto. Acho que perdeu o sinal. Então, você está perdendo a minha beleza, mas depois eu vou colar uma fotinho aqui, tá bom? Mas nosso tempo está acabando aqui. A gente queria agradecer a presença, então, do Dr. José Henrique. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas, né? Esclareceu muitas dúvidas. E a gente gostaria que você deixasse o seu contato, porque tem pessoas que nem sabem que existe essa especialidade em dermatologia, né? Então, eu gostaria que você passasse o contato, o telefone, como pode encontrá-lo. Tá, então vamos lá. Eu atendo na Veterinária Companhia dos Bichos, que fica ali na Rua Elias Fausto, número 60. Para quem não conhece, a rua ela é uma esquina da Avenida 14 de Dezembro, logo depois das concessionárias no sentido Anhanguera, tá? O telefone da clínica é 4587-1307, tá? Ou 99727-1636, tá? Normalmente, por ser uma especialidade, não só a minha, mas com os demais colegas que trabalham com outras especialidades, nós trabalhamos com hora marcada, tá? Lembrando que é uma consulta mais longa do que uma consulta, às vezes, de um clínico geral, até porque a gente tem que fazer uma boa anamnese, né? A gente tem que... Eu acho que tudo nasce de uma boa investigação, de uma boa conversa,
para depois a gente olhar o quadro clínico do animal. Isso leva, em média, de 1 hora até 1 hora e meia, quando não até mais vezes de tempo. Eu já liguei 2 horas e meia, às vezes, uma consulta. Tá? Mas quem precisar pode me procurar, dar uma ligadinha, a gente agenda um horário, sim. Ah, legal. Então, agradecemos muito a sua presença, Mari. Mari, acho que... Caiu. Não, eu tô ouvindo, estou ouvindo. Ah, então tá Eu bom. também agradeço muito. E, e só para dizer que eu gostaria, né, de que o doutor Henrique voltasse, que ele retornasse em uma outra oportunidade, porque eu gostaria que ele daí trouxesse para nós o assunto, os parasitas, né, em relação à anemia. Que eu vi esse assunto e eu achei fantástico. Então, Sim. já fica aqui um convite para o retorno dele para uma próxima oportunidade. Ah, com Pode ficar certeza. tranquila, não, só me convidar, eu volto sim com o maior prazer. Tem assunto para várias Muita entrevistas, coisa, tá? né? Muita coisa. E eu queria Tá? aproveitar, então, você que está assistindo, se inscrever no nosso canal, né? Que nós temos muitos assuntos relativos aos pets, tanto veterinários como treinadores, e muitas dúvidas, assim, que todo mundo que tem um pet tem, com certeza. E que também nos siga no Instagram, @cãochilo, tá bom? Então, muito obrigada, doutor Má, boa noite, doutor Henrique, até a próxima. Muito obrigado a todos, obrigado, Maristela, uma boa noite a todos. Tá Boa bom? noite. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite.